O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele tornará perfeito o que me diz respeito. No exato momento em que alcançamos a percepção de que não somos mais sós e que existe uma presença e um poder dentro de nós, nós tocamos a experiência mística, a experiência de uma presença transcendental infinita, um algo transcendental que não pode ser explicado. Vai direto para as raízes e a medula de nossos ossos e nosso corpo e faz de cada partícula um todo. Cimenta relacionamentos, tira pessoas de nossas vidas, aquelas que não podem fazer parte de uma vida espiritual. Muitos têm experiências místicas, mas elas não são místicas. Eles simplesmente tiveram uma experiência acidental e isso nunca mais foi repetido. Místicos são aqueles indivíduos que alcançaram a união consciente com Deus e podem alcançar essa união quase à vontade, embora não completamente, porque não é uma questão de força de vontade humana. Aqueles que realmente alcançam a consciência mística reconhecem-na pelo que ela é e depois disso vivem nessa consciência, pelo menos até certo ponto, a maior parte do tempo e na plenitude da mesma, em períodos frequentes. Muitas vezes, alguns alunos sentiram que tiveram uma experiência espiritual, mas descobriram mais tarde que era uma experiência emocional ou oculta, decorrente do reino mental e não do espiritual. Mas quando temos uma experiência espiritual genuína, a presença torna-se muito real para nós, e além de um despertar interior, sempre há sinais se seguindo, para que não possamos confundir o caminho. Se alguma questão permanece em nossa mente quanto à validade da experiência, obviamente nós não tivemos a experiência, pois quando ela ocorre, não há dúvida. Deus é positivo. Deus nunca nos deixa em dúvida. Ele pode nos fazer esperar. De fato, na vida espiritual, muitas vezes há longos períodos de espera, esperando entre um passo e o próximo, entre um desenvolvimento e o próximo, ou entre uma experiência e a seguinte. As experiências espirituais não vêm todos os dias da semana, apenas por ligar e desligar algo ou fechando os olhos para meditação. Cada experiência espiritual é como uma plataforma e nosso progresso pelo caminho é como uma série de plataformas. Nós alcançamos uma plataforma em particular e então ficamos parados, aparentemente sem progresso. E tudo o que podemos fazer é esperar. Não há nada a fazer senão esperar. Assim como um botão de rosa não pode ser apressado para ser uma rosa, mas deve ter seu tempo normal, natural, para desdobrar-se. Então, assim, deve ser também com uma experiência espiritual. Portanto, temos uma experiência que é profunda e rica e é brilhante. Isso é luz e nos dá uma visão além de qualquer coisa que já conhecemos antes. Nós vivemos com isso e trabalhamos e sonhamos com isso, e o tempo todo o trabalho que nos é dado é realizado. Então parece que tudo nos é tirado e aí vem um vazio, um vácuo, um sentimento de ausência de Deus, um sentimento de separação, mas isso é apenas para nos preparar para o próximo passo ou patamar, para uma experiência ainda maior de desenvolvimento. Essas experiências não nos são dadas com facilidade, nem as ganhamos facilmente e nem podemos jamais merecê-las. Elas vêm pela graça e cada uma coloca uma demanda em nós que cumprimos na vida ao nível dessa realização, até que, pela graça, o próximo passo nos seja dado. Nós não podemos duvidar dessas experiências e nem podemos jamais falar delas. Isso pode ser surpreendente, porque muitos livros foram escritos sobre iniciação e a vida dos grandes mestres. Mas você acredita que qualquer um desses relatos é autêntico? Você acredita que algum mestre revelou os segredos da sua vida espiritual? Em toda a história do mundo, poderia haver um manuscrito ou um livro revelando totalmente a vida interior de um místico? Essa experiência pode ser expressa em palavras? Mesmo que a experiência mística não venha até você em sua plenitude, não é provável que você esteja neste caminho sem a possibilidade de ter alguma medida de experiência espiritual.
O próprio fato de você ter sido levado a um caminho espiritual indica que há algo guardado para você dessa natureza. Quando isso acontece, independentemente de quão pequena a experiência possa ser ou quão grande, não a compartilhe com qualquer pessoa, porque fazê-lo é praticamente garantir que ela não vai acontecer de novo e não dará frutos. Se você tem um professor espiritual que tenha desempenhado um papel em trazer você para a luz, você pode compartilhar sua experiência com seu professor e assim ser levado a uma maior expansão de consciência, porque seu professor sabe como manter sua experiência secreta e sagrada e aprofundar e enriquecer, mas com ninguém mais, nem pais, mulher, marido, filho, amigo, você deveria compartilhar a profundidade de uma experiência espiritual. Ninguém além de seu professor, se é que você tem um. Aqueles que nunca tiveram uma experiência espiritual não falam esta linguagem, e eles, portanto, não têm como entender o que nós estamos falando sobre. Amigos e parentes acham que nos desequilibramos e eles começam a duvidar de nossa sanidade. Então é parte da sabedoria lembrar que as experiências espirituais não são um assunto a ser ostentado diante do mundo para reforçar o ego ou para fazer-se grande aos olhos dos outros. Muitas pessoas acreditam que a experiência espiritual aumentará sua saúde, riqueza ou seus poderes, colocando-as em evidência de alguma forma humana. Mas o Mestre não acumulou riqueza, e em seus próprios dias na Terra ele nunca foi aceito como Salvador. Ele era uma pessoa muito incompreendida e muito perseguida. Ele nunca alcançou nome ou fama na Terra, nem por muitos anos depois. Um místico nunca é conhecido como um místico para ninguém, exceto os poucos que têm a capacidade de discernir o espiritualmente real por trás da aparência. Um verdadeiro místico nunca se estabelecerá como um grande professor ou como a cabeça de qualquer coisa, porque essa não é a natureza do místico. Deixado a si mesmo, um místico preferiria viver separado e além do mundo e continuar seu trabalho em segredo. O místico não usa túnica, o místico não ostenta um halo. O místico é uma pessoa simples, com uma luz interior e com sabedoria suficiente para manter essa luz escondida do mundo exterior, não procurar lugar ou posição por meio dela, mas sempre disposto a compartilhá-la com aqueles que a reconheçam e a desejem. Se tivermos uma experiência espiritual ou tivermos recebido uma mensagem espiritual, o mundo vai bater na nossa porta. Se tivermos a luz, se somos a luz, nunca precisaremos anunciá-la e o mundo nos procurará. É muito melhor esperar até sermos ordenados pelo Espírito, e então aqueles que viram o Filho de Deus ressuscitar em nós virão até nós e poderemos compartilhar com eles qualquer medida de luz que tivermos. A união mística. Todo místico eventualmente alcança tal unidade com o espírito interior, que daí para sempre há uma união com a consciência divina. Aquilo que é humano e aquilo que é divino se encontram, o elemento humano é dissolvido e tudo o que resta é o divino. O que eram dois torna-se um. Essa união é chamada de casamento místico, o casamento espiritual. Este casamento é simbolicamente descrito na literatura mística como a canção de Salomão, no Cântico dos Cânticos, como a união do homem e da mulher, reunidos por um amor que transcende o amor em qualquer sentido humano. Não tem sensualidade nele, porque não há corporalidade nisso, e, no entanto, essa relação que se desenvolve entre o indivíduo espiritualmente dotado e Deus só pode ser descrita em termos de amor. Na consumação do casamento místico, o pai e o filho tornam-se um, eu e meu pai. Existe uma íntima relação entre os dois. Aquele que me vê, vê quem me enviou. Não há mais dois, há apenas um. Não há mais Jesus, filho de José. Agora há Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, ou Jesus Cristo. Em muitos ensinamentos espirituais, os nomes dos discípulos são mudados em um certo ponto de seu desenvolvimento. Seus antigos nomes os identificam com um corpo físico e uma ancestralidade humana. Assim foi que Simão foi chamado de Simão
Bar Jonas, significando Simão, o filho de Jonas. Mas quando ele despertou para sua filiação divina, seu nome então mudou para Pedro. Ele não estava mais identificado com sua ancestralidade humana. Ele agora assumia o nome de sua ancestralidade espiritual, a Rocha. Hoje, em alguns ensinamentos espirituais, quando um certo ponto de desenvolvimento é alcançado pelo aluno, o professor dá ao discípulo um novo nome, simbólico da morte de sua humanidade e significando que ele morreu para o seu passado, que ele morreu para os seus pais, irmã e irmão e renasceu do Espírito. Para todos que alcançam a experiência mística, vem esta mudança de nome e de caráter, mesmo que não seja externamente conhecido. Aqueles a quem isso acontece não dizem ao mundo sobre isso, mas quando isso acontece, eles sabem disso. A concessão do manto também é uma experiência mística, e todos que vêm para a consciência mística sentiram que o manto desceu sobre eles. Eles nunca se refeririam a isso. É uma experiência espiritual interior, não um manto externo, mas algo para ser usado espiritualmente, como uma roupa que se coloca em torno de si para separá-lo do que resta do sentido humano em sua consciência. Tudo posso no Cristo que me fortalece. Eu vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Aqui está o casamento místico, Paulo e seu Cristo. Eles são casados, eles são um. Paulo não faz nada sem o seu Cristo. O Cristo pensa através dele, o Cristo opera através dele, e este é o fruto do casamento. Todo místico não só experimenta essa relação dual de eu e habitação de Cristo, mas cada um, em algum momento, transcende esse relacionamento e torna-se aquele superior. Ele perde a noção de sua identidade humana. O Mestre revelou ter atingido esse supremo estado de união quando disse: Eu e meu Pai somos um. Antes que Abraão fosse, eu sou. Este é o Mestre falando de sua divindade, daqueles momentos em que ele transcendeu a dualidade do casamento e se tornou aquele que é maior do que qualquer outro da identidade humana. A literatura mística dá conta daqueles que em um momento ou outro transcenderam o sentido de uma presença sempre dentro deles e tornaram-se a própria presença. Deve-se inevitavelmente chegar a um momento em nossa jornada espiritual quando percebemos o nosso ser e então somos aquele um e o outro desapareceu de vista. Até agora não há registro de alguém que atingiu esse nível e permaneceu nele permanentemente, embora isso não signifique que isso nunca aconteceu. Significa apenas que, quando esse estado é atingido, o trabalho da pessoa está terminado aqui e ela deixa esse plano de consciência. O supremo da experiência mística é a união consciente com Deus. É um estado de comunhão interior tão intenso e tão elevado que a pessoa desaparece e existe apenas como o infinito eu, enquanto mantém ao mesmo tempo sua individualidade como pessoa. Não há absorção em Deus em nenhum momento, nem mesmo no momento da consciência da união. No período imediatamente anterior à união completa e plena, existe unidade suficiente para que o místico perceba sua unidade com todos na vida. Eu sou a vida da grama, eu sou a vida da árvore, eu sou a vida do oceano. Eu posso olhar por baixo do mar e ver o céu, mas ao mesmo tempo posso olhar para baixo do céu e ver o mar. Eu posso olhar para fora de uma árvore e ver os pássaros, e ao mesmo tempo ser o pássaro que está sentado no galho da árvore. Eu sou a vida de todos os seres. Eu estou conscientemente sentado em uma estrela, ou dentro de uma estrela, olhando para este mundo afora, enquanto ao mesmo tempo olho para cima do chão da estrela. Eu sou a vida da pedra, e ao mesmo tempo eu olho para o chão na pedra. Eu estou aqui e eu estou lá. Estou em todo lugar, permeando toda a criação. Eu posso ver em todas as direções de uma vez, e sempre como se a individualidade fosse centrada em um só lugar, e ainda assim em todos os lugares no mesmo momento. Eu sou a vida de todas as pessoas ao meu redor,
eu sou a mente, eu sou a lei, eu sou o poder da graça para eles. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sempre no final, o aspirante espiritual descobre que o reino de Deus está dentro dele e, percebendo isso, refletindo sobre isso, quase de pé, passo a passo, ele é levado ao longo do caminho mental para o espiritual, até que um dia o parêntese seja apagado, sua iniciação esteja completa, a iluminação venha, tudo caia, porque a luz está lá e ele percebe: eu sou isso, aquilo que estou procurando, eu sou. Então vem uma completa libertação de qualquer senso de individualidade pessoal, de senso humano, e eu sou revelado interiormente como sua identidade.